Recapitulando um pouquinho só, nós vimos frações equivalentes, que são frações que são obtidas através da multiplicação do numerador e denominador pelo mesmo fator numérico, ok? E agora temos a simplificação de frações. Simplificar é o contrário da equivalente. Na simplificação de frações, ao invés de multiplicarmos o numerador e o denominador, nós vamos dividi-los pelo mesmo número, vai entrar em o processo da divisão, pelo mesmo número, até ele ficar o mais simples possível. E esse mais simples possível, nós chamamos de forma irredutível. A forma irredutível é a forma de uma fração estar representada a mais simples possível. E na matemática é obrigatório que as frações sejam simplificadas, sejam escritas da forma mais simples possível. Nesse caso, vão entrar as técnicas de divisibilidade, que elas são aplicadas aqui. E também o MDC. O MDC é a forma mais rápida que nós temos para você simplificar a sua fração. Tá? Ok? Então, simplificação de frações trabalha através da divisão do numerador e denominador pelo mesmo número natural. Então, por exemplo, questão de número 1, ela fala o seguinte: investigue, leia as questões a seguir e responda ao que se pede. Dada a fração 624 avos, determine 5 frações equivalentes a ela, de forma que os termos, numerador e denominador, sejam os menores possíveis. Então, agora ele quer que você ache frações equivalentes, só que ao invés de você multiplicar, ele quer que você reduza o numerador e o denominador o máximo possível. E ele quer 5 formas diferentes. Então, a fração original era 624 avos. Eu vou dividir por 2. Então, daria 30 dozeavos. Eu divido agora por 3. Quando falo dividir, tem que ser numerador e denominador. Ficaria 20 oitavos. Vamos dividir agora por 4. Ficaria 15 sextos. Vamos dividir agora por 6. Daria 10 quartos. Vamos dividir agora por 5. Vamos dividir agora por 12. Daria 5 meios. Então, reparem que eu criei 5 frações que, se você observar, todas elas são equivalentes. Ok? Aí, na número 2, qual é a fração equivalente a 624 avos com os menores termos possíveis? No caso aí foi os 5 meios. Que não existe nenhum outro número que vai dividir ao mesmo tempo o 60 e o 20, 24. Então, a menor fração que nós achamos foi a 5 meios. Então, reiterando, para acharmos frações equivalentes, temos que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, até se tornar o elemento mais simples possível. Se você observar aí os 5 meios, 5 sobre 2, não existe nenhum número natural que divida o 5 e o 2. Mas quando falo divisão, é divisão de números inteiros. Deu 2,5. Não. Tem que ser uma divisão inteira. Não tem nenhum número que divida o 5 e o 2, porque o 5 e o 2 são números primos. E por serem primos, só se dividem por eles mesmos. Então não tem como.
Tudo que vocês viram de teorias, números primos, divisibilidade, MDC e MMC, é para trabalhar aqui na frente com as frações. Ok? Na página 77, ele me dá uma forma mais rápida de você simplificar a sua fração. E que forma é essa? Basta nós acharmos o MDC entre o numerador e o denominador. E depois que você achar o MDC, você divide ao mesmo tempo o numerador e o denominador pelo MDC. O valor que você encontrar já é a forma simplificada. Professor Jorge, mas como é que eu acho o MDC? Eu acho uma forma bem tranquila de você achar. É você decompor os números separadamente e separar só os elementos comuns. Que nós vimos que o MDC são os elementos, é o produto dos elementos comuns. Então, se você fizer isso, você vai rapidamente achar a forma simplificada. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho só. Vamos voltar um pouquinho só na fração anterior. 60, 24 avos. Vamos decompor o 60 e o 24. Decompondo 60, você acharia 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, decompondo 2 vezes 3 vezes 5. Isso é 60. Decompondo 24, acharíamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, decompondo. Agora, eu vou separar só os que são comuns. O 2 aparece em cima e embaixo. O outro 2 se repete também em cima e embaixo. E o 3 também. Então, o comum aí são dois números 2 e o número 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MDC entre 60 e 24 é o número 12. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 60 por 12 e 24 por 12. 60 dividido por 12 dá 5. 24 por 12 dá 2. 5 meios. Então, 5 meios é a forma mais simples, é a forma simplificada, é a forma irredutível da fração 60, 24 avos. Então, o MDC é um processo um pouquinho mais, para mim, mais rápido. Se eu sei fazer o MDC, eu não perco tempo em fazer as divisões sucessivas. Eu já vou direto na minha resposta. Ok? Então, um dos processos utilizados para se simplificar uma fração completamente é determinando o MDC entre o numerador e o denominador. Agora vamos dar continuidade. Página 77. Ela tem duas frações, no número 1. Olha bem o que ela fala. Escreva a fração correspondente à parte colorida de cada figura. Na primeira figura, logicamente, é 3/4. 4 é a quantidade de partes divisíveis e 3 nós utilizamos, então 3/4. Na segunda figura, se você observar, foi dividido em 8 partes e ele usou 6. Então, 6/8. Ele pergunta o que se pode concluir em relação a essas frações. Primeira coisa que você pode concluir, são frações equivalentes, porque elas valem a mesma quantidade. Repare, se multiplicar o 3/4 por 2, daria 6/8. Então, elas são equivalentes. E o 3/4 é a forma irredutível, quer dizer, é a forma simplificada da fração 6/8. Se pegar 6/8 e dividir por 2, chegaria em 3/4. Então, isso é fato, não tem como você voltar atrás. Então,
elas são frações equivalentes, que representam a mesma porção de um todo, e o 3/4 é a forma irredutível, no caso, é a forma simplificada de 6/8. Questão de número 2. Determine a fração correspondente a cada um dos itens. Então, se você observar a primeira fração ali no caso, era 3/4, né? A segunda, 6/8. A terceira,